Fala pessoal, Isaac aqui. Conforme o combinado, aqui estamos nós para terminar de dar uma olhada na história desse personagem tão interessante e investigar questões como: Beorn mantém sua consciência intacta enquanto transformado em urso? Além disso, no filme ouvimos Beorn falar que ele seria o último troca-pele. There are others like you. Once there were many. Now? Now there's only one. Isso de fato é verdade? Nos livros também é assim? Após a morte de Beorn, a linhagem dessas variantes de lobisomem em forma de ursos chega ao fim? Outra coisa interessante é que Bilbo, sem querer, troca as palavras troca-peles por peleiro. Para quem não sabe, peleiro consiste em retirar a pele de animais para produzir coisas. Casacos, por exemplo. Gandalf quase entra em pânico. Neste vídeo falaremos sobre mais 3 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Beorn, o troca-peles. 1. Beorn mantinha sua consciência enquanto transformado? Podemos dizer que Beorn é uma versão variante de um lobisomem, só que na forma de urso. Entretanto, tradicionalmente, os lobisomens encaravam essa façanha de se transformar em lobo na lua cheia mais como uma maldição do que como uma bênção. Quer dizer, os lobisomens clássicos precisavam se isolar e acorrentar a si mesmos em noites de lua cheia para que não corressem o risco de machucar seus próprios amigos e familiares. Mas e Beorn? Ele possuía essa característica? Quando ele se transformava em urso, ele corria esse risco de atacar os próprios aliados e sair quebrando tudo? Vamos começar com o que Gandalf diz. Gandalf diz claramente que, com o homem, é possível argumentar e utilizar a razão, mas que o urso é imprevisível. Isso significa então que ele perde a consciência durante a metamorfose? Não exatamente. Conforme nós vimos no vídeo anterior, Beorn chega no final da Batalha dos 5 Exércitos e passa a ajudar os aliados, homens, elfos e anões, atacando somente orcs, lobos e wargs. Isso demonstra claramente que ele sabe muito bem distinguir aliados de inimigos, mesmo na forma de urso. Não somente isso, Thorin, escudo de carvalho, foi cercado e ferido gravemente. Beorn então invade as fileiras orcs para resgatá-lo e levá-lo de volta até um local seguro. Após isso, Beorn fica extremamente irritado com a morte iminente de Thorin e libera sua fúria sobre Bolg, o despedaçando e colocando os demais orcs em estado de terror e medo. Esse comportamento demonstra que ele não apenas consegue diferenciar aliados de inimigos, como até mesmo mantém parte de suas emoções e consegue perceber claramente o que está acontecendo no mundo e as consequências disso. Mas e a frase de Gandalf? De que com o homem é possível argumentar e com o urso não? Afinal, Gandalf falou alguma besteira? Afinal, Beorn perde ou não a consciência? A resposta mais direta é: não, não perde. Ele permanece conseguindo interpretar o mundo como ele é. Porém, o que Gandalf quis dizer é: o instinto animal dele se aflora profundamente e ele se torna extremamente agressivo nessa forma, instintivo, impaciente, e embora ele consiga saber quem determinada pessoa é, se um aliado ou um inimigo, não é nada recomendável chegar perto dele e tentar bater um papo enquanto ele estiver nessa forma. 2. Troca-peles ou peleiro? No vídeo passado, nós mencionamos que Beorn valoriza enormemente a natureza e os animais, com exceção das wargs e lobos que costumavam invadir sua região para aterrorizar e ele acabava tendo que abatê-las. Mas em relação ao resto, aos animais normais, ele tinha tanto respeito por eles que sequer comia carne, se tornou vegetariano e apenas comia coisas derivadas dos animais, como leite, creme e mel. Inclusive, ele chega ao ponto de até mesmo conseguir conversar com os animais na língua deles. Aliás, por causa destes hábitos, a teoria mais aceita para a origem de seus poderes é de que a Vala Yavanna, responsável por criar os animais e as florestas, abençoou a tribo da qual ele fazia parte como uma espécie de mutação genética, que seria passada entre eles de forma hereditária. Eu fiz este breve resumo do comportamento de Beorn para trazer um contexto para vocês do tamanho da besteira que Bilbo disse logo ao entrar nos domínios de Beorn. Gandalf disse assim: "Vocês todos devem ser muito educados quando eu os apresentar. Ele pode ser terrível quando enfurece."
embora seja bastante gentil quando está de bom humor. Ainda assim, aviso que ele se enfurece com facilidade. Se querem saber mais, o nome dele é Beorn, é muito forte e é um troca-peles. Ao passo que Bilbo respondeu: "O quê? Um peleiro? Um homem que chama coelhos de cachecol quando não transforma suas peles em casaco de esquilo?" E Gandalf responde: "Céus! Não. Não seja ignorante, senhor bolseiro. Se puder evitar, em nome de tudo que há mais sagrado, não volte a mencionar a palavra peleiro. Não enquanto estiver num raio de 100 milhas da casa dele. Nem tapete, capa, cachecol, cortina, nem qualquer outra dessas palavras infelizes. Ele é um troca-peles. Ele troca de pele. Algumas vezes é um enorme urso negro. Outras, um homem grande e forte, de cabelos negros, com enormes braços e longas barbas. É um homem descendente dos primeiros homens, que viveram antes que Smaug ou outros dragões viessem para essa parte do mundo, e antes que os orcs viessem do norte e invadissem as colinas. No filme, Beorn faz referência aos orcs invadirem as colinas e tornar os troca-peles prisioneiros e até mesmo torturá-los por diversão. My people were the first to live in the mountains. Before the orcs came down from the north. Caging skin changers and torturing them seemed to amuse him. But some he enslaved. Not for work, you understand, but for sport. Nos livros fica implícito de que Beorn tenha sido o único a escapar, porque nenhum troca-peles foi no passado, nem jamais seria no futuro, tão grande e forte quanto ele. Por isso, ouvimos isso no filme. Once there were many. Now there's only one. Inclusive, a força e o poder de Beorn fizeram com que ele se tornasse um nome a ser reverenciado dentre os homens do norte, tanto que seus descendentes tomaram seu nome e passaram a se chamar de Beornings, que pode significar tanto o povo de Beorn como descendentes de Beorn. 3. A morte de Beorn e os Beornings. Beorn disse que ele é o último de seu povo. Now there's only one. Mas Beorn realmente é o último dos troca-peles? Não, não é. Quer dizer que ele estava mentindo? Também não. Como assim? Na realidade, Beorn, naquele momento mostrado no filme, realmente era o último dos troca-peles. E caso ele morresse naquele momento, a linhagem deles estaria liquidada. Entretanto, não é o que acontece. Ao final da Guerra dos Cinco Exércitos, que inclusive ele foi responsável direto pelo resultado final, Beorn pareceu mesmo ter sido tocado pela alegria dos anões que passaram pela casa dele durante os filmes. É dito nos livros que até o momento da chegada de Gandalf com aquela companhia de anões, Beorn era uma pessoa extremamente ranzinza e que até mesmo seus amigos jamais foram convidados, mais do que 2 ao mesmo tempo, para visitá-lo. Já após a guerra, a morte de Smaug e a retomada de Erebor pelos anões, Beorn faz uma festa na casa dele e convida a maioria de seus amigos. Inclusive, fica implícito que ele conheceu a mulher que viria a ser sua esposa nessa celebração. Por muitos anos, Beorn e Gandalf manteriam uma amizade duradoura, e eventualmente, Beorn e sua esposa tiveram alguns filhos, tendo o mais velho deles sido nomeado Grim Beorn, que significa urso feroz. Grim, feroz, Beorn, urso. Como Beorn era um homem, ele eventualmente morre, presumivelmente de velhice, e seu filho, Grim Beorn, assume o seu lugar, como chefe de guerra da região de Anduin. Portanto, podemos concluir que, de fato, Beorn foi o último dos troca-peles por determinado período de tempo. Mas isso mudou posteriormente, e seu gene metamorfo foi passado adiante. Embora seus descendentes tenham ficado conhecidos por serem enormes, é dito que nenhum deles jamais igualou Beorn, tanto em tamanho quanto em poder. Tanto os descendentes diretos de Beorn, como filhos e netos, quanto homens selvagens que decidiram se juntar à tribo deles e foram morar na região, passaram a tomar o nome de Beorning, que significa povo de Beorn, em respeito à memória dele. E esse pessoal vive até a Quarta Era, ou seja, até lá pra frente, após a derrota de Sauron, essa galera ainda estava lá.
Inclusive, durante a Guerra do Anel, são justamente os Beornings que auxilia e garante a passagem de Aragorn, que estava levando Gollum como prisioneiro ao reino élfico de Thranduil. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.